Nós vamos continuar a mensagem que eu dei na semana passada, mas não se preocupe se você não estava aqui, é que eu vou revisar. O título é Resgatados por Jesus. E o versículo é aquele da pesca maravilhosa, da segunda pesca. É interessante, né? Que no início do ministério de Jesus, Jesus vai lá, Pedro nem conhecia direito Jesus. Jesus fala para eles colocarem lá a rede, aí eles pescam uma quantidade de peixes, obrigado, que dá até para pagar a dívida do Pedro, conforme o The Chosen. Mas isso aí é licença poética. Aí, 3 anos e meio depois, Jesus ressuscita, os discípulos estão meio que desviados, meio tristes, meio cabisbaixo. Aí acontece de novo. Jesus vai de novo, faz o milagre de novo e chama de novo os discípulos de volta à missão. Por que resgatados por Jesus? Porque Jesus foi resgatar os discípulos. Eu falei que quem precisava de resgate era quem estava perdido, quem estava preso, quem estava com alguma dificuldade. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso resgatador. Ele é o nosso salvador e resgatador. E eu falei de 5 lugares de onde Jesus quer nos resgatar. Eu falei que quando nós estamos voltando para o vômito, quando a gente volta para o que não nos pertence mais. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Eu creio que é de Deus isso. Passado não existe mais. Deus não está nem para passado. Às vezes a gente fica com raiva do traficante, do ladrão, do bandido, do assassino que se converteu e foi para o céu. Eu já vi gente com raiva. Eu mesmo já fiquei com raiva. Eu estou vivendo aqui há 30 anos aqui, dessa vida difícil e tal. Aí vem o cara, o bandido, se aceita Jesus e vai para o céu. Chega lá, eu vou dar uma engasgada nele. Brincadeira, tô brincando. Sabe por que Deus permite isso? Você que fica com raiva do assassino que faz isso? Porque passado não existe mais, passado já passou. Às vezes a gente é enterrado o pé no passado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, os manauaras aqui. Manaus já passou. Se você ainda tem âncora por lá, tem algo errado. Mesmo que você tenha o sonho de voltar, eu acho você muito doido querer voltar para aquele calor. Mesmo assim, você entende que Deus te deu um novo momento. E às vezes a gente fica preso ao passado, preso com as lembranças, preso com as coisas, preso. E aí, sabe o que acontece? A gente não vive aquilo que Deus tinha para a gente viver. Então, eu tomei uma decisão de que o passado não me pertence mais. Às vezes, e graças a Deus, esse ano foi o melhor ano nisso para mim, porque assim, no início foi muito difícil para mim. Eu amava os jovens, eu tinha muita coisa lá, né? Eu dava aulas para milhares de pessoas. Hoje eu dou aula para 20, 15 pessoas. Eu fico feliz, sabe? Mas eu confesso para vocês que eu ficava olhando para as melancias, para os melões, para os alhos do Egito, que nem o povo de Israel. Mas já passou, não é mais para mim e não é mais para você também. Então, sabe de uma coisa? Vá para frente. Deixa o passado para trás. Vá viver essa nova vida que Deus tem para você. Quando você se desamarra, você anda mais rápido. Pensa nisso. E o Pedro tinha liderado o pessoal para ir pescar. Só que Deus tinha chamado ele para pescar. Gente, e ele estava pescando
peixe. Às vezes Deus dá uma nova missão para a gente. E a gente precisa entender. A sua melhor oração tem que ser: Senhor, que eu esteja fazendo a tua vontade no lugar certo. Se isso não for tua vontade, me tira daí. Não deixa eu vir, não deixa eu ir, não deixa eu continuar. Mas se for a tua vontade, eu vou até o final. O que você está fazendo aí, Pedro? Foi o que Jesus perguntou. E às vezes Jesus pergunta da gente: o que você está fazendo aí? Segundo lugar, quando nós acabamos influenciando pessoas com as nossas dores. Pedro levou outros. Podia ter ido sozinho pescar, mas ele levou outro. Eu vou falar uma coisa: nós temos o poder de estragar a vida de alguém. Cuidado com os seus conselhos. Cuidado com aquilo que você lidera, aquilo que você faz. E tem mais. Às vezes nós fomos feridos. Geralmente nós somos feridos. Mas o problema é que um abismo chama outro abismo. E a gente acaba ferindo outras pessoas também. Eu não sei se eu falei, tinha um sargento no exército, que ele era muito duro, sabe? Eu sofri muito na mão dele. O nome dele era Sargento Aparecido. Uma vez ele mandou cavar um buraco. Cavei. Quando eu cheguei assim, 1,5 metro, eu falei: sargento, quando é que vai acabar esse buraco? Ele disse: quando você vê um japonês aí. Aí depois, com mais intimidade, um momento lá, eu perguntei: sargento, por que isso é tão duro com a gente, hein? Eu sou duro com vocês porque foram duros comigo. Me maltrataram. E agora eu faço isso com vocês para pagar. Entendeu? E às vezes pelo menos ele fazia isso conscientemente. Às vezes a gente faz isso inconscientemente. Lá em casa a gente tem uma fruteira. Eu tenho que ter muito cuidado, porque se aparece uma laranja podre, ela começa a apodrecer as outras também. Às vezes, nunca queira ser a laranja podre. Você vai acabar estragando a vida das pessoas também. Então, cuidado com quem você influencia. Às vezes Deus quer nos resgatar disso também. Eu falei também que quando nós não temos mais nada para oferecer, os discípulos não tinham para oferecer. Jesus perguntou: o que vocês têm aí? Ah, temos nada não. Pegamos nada. Sabe? Às vezes, a gente tem sim. Não é muito, mas a gente tem para dar. Só que a gente às vezes não dá para Deus. Ou a gente dá só o básico. Sabe? Numa igreja que quer crescer, como a nossa, a gente tem que dizer: eis-me aqui. Alguns, eu vou falar genérico, entendeu? Talvez pudesse dar um pouquinho mais para Deus. Um pouco mais de oferta, um pouco mais de serviço, um pouco mais de tempo. E para isso você tem que estar lá, você tem que se oferecer. Quando aparecer assim: olha, nós vamos fazer, já está quase na hora de a gente fazer uma reforminha aqui, porque tem algumas coisas aqui que vai estragando, né? Nesse dia você vem. Quando a gente diz assim: olha, vai ter o enfeite da noite especial, você vem. Quando dizemos assim: olha, nós vamos ter o convidaço para convidar para aquela programação, você vem. É isso que é o dar a mais. É isso que você tem para oferecer. Às vezes a gente não faz isso. Sabe por quê? Eu estou muito ocupado, já tem muita coisa, tem muita gente lá que vai fazer e tal, e a gente acaba passando para o outro aquilo que Deus tinha para a gente. Tome cuidado. Quarta coisa que Jesus veio nos resgatar, e eu estou baseando isso eu já falei, tá? Eu só estou revisando. Quando já não reconhecemos a voz e a presença de Jesus. Jesus falou e eles não reconheceram Jesus.
Isso geralmente quando a gente está muito ocupado, muito preocupado. Eles estavam preocupados, eles estavam chateados, eles estavam com raiva de Jesus, porque eles pensavam que Jesus ia ganhar dos romanos, ia matar os romanos tudinho, ia dar para eles. Um queria ser o tesoureiro e o outro queria ser o primeiro-ministro. Pediram de Jesus isso. E quando eles viram que eles não iam ter o reino como eles pensavam, ficaram tristes, cabisbaixos. E essas preocupações deram um bug. E eles não começaram mais a reconhecer Jesus, sabe? Às vezes nós somos assim também. A gente está tão preocupado, a gente está tão cheio de coisa para fazer, tanta distração que a gente não vê mais Jesus. Uma vez, um índio estava visitando a capital, São Paulo. E em São Paulo você sabe como é que é, né? É carro, é barulho e tal. Aí o índio disse assim, tem um grilo aqui. Aí o cara que estava acompanhando, como é que você sabe? Eu aprendi a diferenciar esses sons. Aí eles foram, ele foi. Quando ele viu um arbusto assim, ele abriu, o grilo estava lá. E o cara não tinha visto, não tinha ouvido. Porque o cara não se acostumou. Sabe, às vezes, no meio de tantas vozes, de tantas coisas, nós precisamos buscar a voz de Jesus. Isso a gente precisa parar um tempo da nossa vida corrida, todo mundo aqui tem que passar na faculdade, tem aquela prova na segunda, tem as coisas da família, tem trabalho, tem tudo para entregar, tudo. Parabéns, vai ser assim, sinal que você tem vida. É tipo quando nossas crianças dizem, eu estou com dor de cabeça, sinal que tem cabeça, vamos tomar um remédio, né? Sinal que você tem vida, parabéns. Você ainda não foi desclassificado, ou você ainda não foi chamado. Já jogou futebol, Gabriel? Quando o técnico diz assim, Gabriel, vem pra cá que eu vou mandar outro. Foi pro banco de reserva, né? Isso acontece quando a gente vai para aquele paletó ali, aquelas flores aqui, 2 algodão aqui, entendeu? E você fica deitadinho ali. Enquanto isso não acontece, a gente está jogando. Então, para de reclamar e busca a voz de Jesus. Busca tempo com Deus. E o quinto é justamente esse. É quando nós perdemos a intimidade com Jesus, sabe? Uma das coisas... Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu gosto muito da nossa igreja. Tem pessoas incríveis. Todos vocês são incríveis. Cada um talento, cada um... mas tem uma coisa que... Eu digo para Deus, o que está faltando? A gente ainda está aprendendo, sabe? A louvar a Deus, a nos aproximar de Deus. Está aprendendo a orar, aprendendo muitas coisas aqui junto, porque a gente está aprendendo uma igreja totalmente nova. A gente não é uma cópia de Manaus. De nenhuma igreja, a gente não é cópia de nenhum. Deus fez a nossa igreja totalmente diferente. Saiba que ainda vamos ser chamados de doido. Saiba disso. Mas uma coisa é certa. A coisa que eu mais peço de Deus é que a gente tenha intimidade com Ele. Que a gente conheça. Que a gente saiba que Ele está aqui. Que a gente ouça a sua voz. Sabe? Que a gente entenda, pô. E não porque o culto foi legal, as músicas foram legais. Jesus estava ali. Eu vi Jesus curando. Eu vi Jesus mudando a vida de alguém. Jesus realmente entrou naquela pessoa. E às vezes me falta ainda isso. Aqui eu ainda vejo isso. Não, eu fico me cobrando. Será que sou eu, Senhor? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? E a gente precisa ter intimidade com Deus. Essa é a minha oração por essa igreja. Essa é uma oração por mim. Que a gente conheça Deus realmente.
que não seja só o nosso clube, que não seja só a nossa religião, que não seja só o lugar que eu vou domingo porque eu tenho que ir. Eu não sei se foi a Fabi, tive tanta aula aqui, não sei se foi a Fabi, se foi a Mônica que falou. Foi a Fabi. E foi a Mônica também. Se Jesus está aqui, cara, eu quero tirar tempo com Ele. Eu não quero. E quando os meus irmãos estão aqui, eu quero ficar com meus irmãos. Eu gosto dos meus irmãos. Sabe por que eu gosto de acampamento? Sabe por que eu gosto de acampamento? Porque o bagunceiro do Johnny não vai embora às 9 horas. Entendeu? Eu posso ficar com o Mateus, zoando ele, até meia-noite, se eu quiser. Entendeu? Posso até 1 hora ir lá com o Everton, Everton, dê um conselho aí. Né? E posso pegar meu violão com o Vinícius, o Johnny e o Davi, quem mais souber tocar aí, o Alex, e a gente sentar ali na fogueira. Entendeu? Mas por quê? Porque a gente tem intimidade, a gente gosta um do outro. É isso que Deus quer. E às vezes a gente perde isso. Então acho que Deus está nos resgatando de tudo isso. E agora eu quero falar de 5 maneiras como Jesus nos resgata. Baseado também nesse texto da pesca maravilhosa. Primeiro, aí lá vai palavra de Deus, porque isso acontece, é a forma como Deus nos faz. Primeira coisa, Ele permite frustração. Ele permite frustração. O que é frustração? É você querer. Não tem. Ah, vou ganhar aquele dinheiro. Não veio. Eu vou ganhar aquele emprego. Não veio. Eu vou trocar de carro. Não veio. Ainda não veio. Ele permite isso. Por que Ele permite? Porque Ele quer um bem maior para você. Ele quer algo que Ele quer mexer. Então Jesus já sabia. Então Ele permitiu que aquela noite inteira eles não pescassem nada. Mas eles eram pescadores. Gente, quem anda de bicicleta não esquece. E quem pesca não esquece. Se eu fosse agora eu e a Cândida entrasse numa canoa, eu aposto que a gente não trazia peixe. Nem que a gente matasse os peixes de raiva, mas a gente ia trazer peixe. Porque a gente aprendeu, né, Cândida? Cândida te falou para mim ali na tarefa ali do que o Everton inventou, que foi muito legal, Everton, parabéns. Ela falou assim para mim, que uma coisa que ela agradeceu ao pai dela, é que o pai dela ensinou a pescar. Aí isso me gerou um problema, viu? Vou ter que arrumar um lago para ensinar essas crianças a pescar. Obrigado. Às vezes, Jesus deixa algo dar errado, para a gente olhar de novo para Ele. Principalmente se a gente está meio desviado. Por exemplo, perda de um emprego, ou uma oportunidade que você achava que merecia já agora. Eu te confesso uma coisa, Deus só dá quando a gente pode carregar. Se você ainda não tem, é porque você ainda não pode. É tipo agora, se eu desse um carro, deixa eu ver para quem? Vou dar um carro para Maria. Ela só ia olhar pro carro, porque, né? Já tem 18? Tem carteira? Sabe dirigir? A Alexa diz, mas eu quero. Mas não ia servir para ela. Às vezes Deus é assim também. Ele ainda não deu porque ainda não serviu. Mas eu quero! Querer não é poder. Seu pai e sua mãe já diziam isso. Então às vezes Deus permite essa frustração, permite esse não, porque Ele tem um sim maior para você no futuro. E o que você faz diante das dificuldades,
das frustrações, você desiste? Alguns desistem. Você chora? Alguns choram. O que Deus quer é que você confie nele, que você entregue para ele. E às vezes Deus vai permitir. Eu não sei o que Deus está permitindo na sua vida. Eu sei o que está permitindo na minha. Eu confesso, não é fácil. Mas sabe de uma coisa? Eu vou até o final. Porque o meu Deus nunca falhou. Nunca falhará. Tudo que ele fez na minha vida, ele cumpriu. Às vezes demorou, mas ele cumpriu. Então você vai até o final. Não teve peixe hoje? Talvez amanhã. A segunda coisa que ele faz para nos resgatar, ele nos visita novamente. Ele não desiste. Ele não desiste. Às vezes, não sei se você já teve essa experiência. Sabe que você pode se desviar amanhã. A diferença é que a gente volta para o domingo. Às vezes a gente fica desviado dentro da igreja. Às vezes a gente se desvia de vez. Mas saiba que você vai se desviar em algum momento da sua vida. Quando você começa a meditar. Essa semana, se você não abrir sua Bíblia, começa a se desviar. Deus disse para o Jó bem assim: Jó é um homem maravilhoso. Mais ou menos assim, eu estou parafraseando. É um homem top. Sabe por quê? Falou para o diabo isso. Porque ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Quantos aqui já dirigiram um caminhão? Ninguém? Quantos aqui dirige? Quantos aqui são automáticos o carro? Facinho, né? Porque o trabalho do carro automático é só se desviar. Ou não se desviar. É só manter a direção, a linha. Assim é o que Deus quer da gente também. Então, Deus não desiste, porque Ele quer que a gente no caminho certo. E Ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai dar uma música. Às vezes a gente está... Assim, eu lembrei porque eu estava falando de desviado. Porque quando a gente se desvia, que a gente está desviado, Deus usa alguma coisa. Comigo é assim. Às vezes, é uma música. Você vai se dar mal se continuar nesse teu pecado. Aí eu digo, ó Senhor, obrigado. Vou me ajeitar, né? Ou às vezes te lembra que o teu lugar não é aí. Estou inventando, mas tem música assim também, né? Ou então, quando você está muito reclamão, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos. E assim, ele vai utilizar uma música, ele vai dizer uma palavra de alguém. Uma palavra. E às vezes Deus usa a gente. Por isso, quando Deus der a vontade de falar, você fala, cara. Quando der a vontade de você está com 10 reais no bolso. Você olha para a cara daquela pessoa assim. Cara, o Everton está com cara de liso. Everton. Vem aqui, Everton. Vem cá. Sério, vem. Amigo, Deus tocou no meu coração. Eu não sei porquê. Talvez seja só um presente mesmo. Eu sei que você não é liso. Mas pega aí. Deus abençoe. Entendeu? Se a gente fizesse mais isso, entendeu? Eu aceito também, viu? Deus fala com a gente. Talvez a visita de Jesus hoje seja essa mensagem. Ele está usando aqui esse pecador, esse servo, para dizer para você: eu não desisti de você. Eu vou continuar te visitando até você entender, até você crescer. Terceiro. E essa vai pegar, olha. Ele nos leva ao lugar da ferida. Ou ele abre a ferida para nos curar. Cadê a
Cecília é dentista. Cecília, eu não vou nem te chamar aqui porque eu acho que eu já sei, mas só confirma se é verdade. Se tem uma cárie é aquele buraco no dente cheio de coisa ruim que tem lá, né? Aquela broca que vocês usam. Não tem que inventar um negócio melhorzinho que aquilo, né? E já existe, mas é mais caro, né? É, com certeza. Mas aquela broca lá que é mais barata, que é do nosso nível, né? Aquela lá do laser, é ali pro Luciano, pro Johnny, né? Pra gente aqui não é da broca mesmo. Mas tem que usar aquilo, senão não tem como curar a cárie, né? Porque você coloca a massa lá sem limpar. Tem que botar resina, desculpa, não é massa, é resina. Você tem que limpar bem, né? Tirar tudo, e é esse o objetivo. Por mais que doa, sabe? É engraçado, né? Pedro tinha negado 3 vezes na frente de uma fogueira. A mulher perguntou: é você? Não, eu não. A outra perguntou: é você que tá? Eu não. É você? Eu não. Jesus vai, acende a fogueira, só para lembrar o Pedro, e pergunta 3 vezes. Só que a pergunta foi mais ou menos diferente, mas é mais ou menos assim: vai ou não vai? É você? E só que ele dizia assim: você me ama? Cara, isso dói, porque era melhor ele ter perguntado assim. Jesus poderia ter perguntado assim. Eu acho que se eu fosse Jesus, eu ia perguntar assim. A mesma pergunta que a serva. Foi você que andou com Jesus? Mas Jesus, ele elevou a pergunta. Ele disse assim: você me ama, Pedro? Perguntou 3 vezes. E no mesmo lugar onde Pedro tinha negado, ele teve que dizer 3 vezes que amava a Deus. Eu não sei qual ferida que Jesus está mexendo, ou vai mexer na sua vida. Mas eu vou te falar uma coisa. Enquanto você não resolver, você não tem como continuar. Se você de vez em quando encontra aquela pessoa, ou se lembra daquela pessoa que você não resolveu ainda, que tem algo não resolvido, saiba que é Deus te dizendo: meu filho, tem que resolver. Se vem no seu coração aquele desconforto, algo que te machuca no passado, se ainda vem isso, é porque você não resolveu. Faça o seguinte: é difícil sozinho. Chegue com um amigo. Para isso que serve o grupo de amigos. E não precisa ser o pastor não, sabe? Apesar desse pastor não vai te julgar, às vezes é difícil falar para o pastor. Fala para um amigo, diz: amigo, ora para mim, tem uma coisa que eu sempre estou me lembrando. Algo que sempre está me incomodando. E eu sei que é Deus mexendo comigo. E me ajuda, ora por mim, me dá um conselho. Deus vai te tratar, assim como Jesus tratou. Quarta forma. Jesus vem e põe pão e peixe na mesa. Eles não tinham pão. Eles não tinham para oferecer. E na verdade, apesar deles terem pego 153 grandes peixes, conforme a Bíblia diz, eles não comeram desses peixes, porque Jesus já tinha o peixe lá. Eles não tinham nada para comer. E Jesus respondeu com abundância e comunhão. Sabe? Tinha uma música que eu não entendia muito logo quando ela foi lançada. É muito antiga. É do tempo do... Deixa eu ver aqui de quem? Dinossauro da fé aí. Acho que só o Wilton mesmo. Era o grupo Milad. Olha.
Ele tinha uma música bem assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o meu trabalho é e o teu trabalho é descansar em mim. A Vilma conhece, ó, né? A Vilma é dinossaurica também, né? Hilton e Vilma, pronto. Isso que eu não estou falando nem da Fabi ali dessa, não. Tá pronto. Mas ela conhece também. Aí eu não entendi essa música, porque que história é essa, pai? Mas ele está falando justamente disso, porque às vezes a gente está se esforçando tanto e Jesus já veio com tudo, sabe? Eu vim para cá com fé e uma promessa de que Ele vai cuidar de mim. Ele tem cuidado dessa igreja. Eu já falei para vocês aqui, gente, tem um milagre aqui acontecendo. Nós, sozinhos, nós não sustentamos essa igreja. Acho que Deus fez isso para provar que Ele é que está no controle. Aquele que mandava dos Estados Unidos, realmente não mandou mais. Mas aí de vez em quando Deus toca num, sabe, que nem é da NIB, que já está há anos, e ele diz: pastor, qual o Pix da igreja? Eu não sei porquê, mas Deus tocou no meu coração aqui que eu preciso mandar uma oferta. E antes eu me preocupava: Senhor, da onde vem, da onde virá, da onde vem, da onde virá. São 2 anos e meio sustentados por Deus. Como é que eu posso me preocupar? Por isso que o passado já passou. E o futuro não existe. Então, deixa eu te falar, passado e futuro não serve para nada. Viva o hoje. Viva o agora. E confie que Deus vai te sustentar. E a quinta coisa, Ele reafirma o chamado. Ele reafirma. Ele vem resolver. Todos nós temos um chamado. E eu já te digo uma coisa: você foi chamado por Deus para ser uma base dessa igreja. E assim como lá nos 12 não tinha perfeito, aqui nós não somos perfeitos. Mas assim como em 3 anos eles cresceram, nós temos você ainda não tem 3 anos. Quantos anos está aqui, Vilma? 1 ano? 7 meses, ainda falta muito ainda. Para 3 anos. Né? No mínimo, 3 anos. É o tempo que Deus usa para a gente crescer. Ele chegou com Pedro e perguntou: tu me amas? Tu me amas? Aí sabe o que Pedro dizia? Eu te amo. Aí Jesus: então cuida das minhas ovelhas. Faz o trabalho que eu te mandei. Faz o trabalho que eu te mandei. Vai continuar a pescar peixe. Esses daqui eu te dei aqui só para te lembrar do poder que eu tenho. Mas o teu trabalho... E olha, dali eles se levantaram. E não se ouve mais na história Pedro pescando peixe. Na verdade, Pedro dali se tornou um novo homem. Ele foi, e a Bíblia diz que ele era um dos líderes da igreja. Era Pedro, Tiago e João. Coluna da igreja. A Bíblia chama ele. E ele foi, se tornou. Alguns dizem que o primeiro papa, né? Isso não é provado. Mas o primeiro grande líder da igreja, Pedro se tornou, porque confiou. Sabe? Você consegue ouvir a voz de Jesus na praia, no seu coração, e dizendo: segue-me de novo. Continua. Continua a missão que eu te dei. Continua, porque eu não te trouxe para cá, para São Paulo, sem um plano. Eu tenho um plano. Eu não te trouxe para essa igreja sem um plano. Eu tenho um plano para você. Vai lá e continua. Continua a ser fiel no clubinho. Continua a buscar essas crianças. Elas vão crescer.
continua a cuidar dos seus filhos com amor, continua a fazer a minha vontade, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, não desista. Entenda que esse é o meu plano para ti e continua, não desista. E eu vou te sustentar por isso. Porque enquanto você cuida de outros, eu cuido de você. E para você cumprir essa mensagem, volte à fonte, palavra diária. Você que não meditou bem essa semana, cara, medite. Pegue ali a folhinha, leia a palavra. Para você que estava no Bíblia 1 e está parado, está atrasado, olha, eu vou terminar o meu no final do ano. E lembra que vai ganhar uma camisa da igreja. E você que fez do Palavra Fest, vai sair, tá? Antes do outro Palavra Fest, vai sair. E você vai ter 2 camisas da igreja. É o meu prazo. Faça o que Jesus te chamou para fazer. Volte a servir, a apacentar. Tem mais. Ovelha tem nome e tem rosto. Talvez você não faça isso com a igreja inteira, mas eu tenho certeza que Deus te deu 1, 2 ou 3 pessoas para cuidar. Então, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Repita as minhas palavras se você quiser. Diga assim: Senhor Jesus, eu te ouço me chamando. Resgata-me do que não me pertence mais. Cura as minhas feridas e não me deixa ferir outros. Leva-me de volta à fonte. Dá-me pão e peixe para repartir. Eu renovo hoje o meu sim. Eu vou te seguir e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Levante sua mão direita para cá. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo nos conduzam no novo. Segue-me. Continue a apacentar as minhas ovelhas. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado.